Na primeira edição de Fallen Angels, nós vimos a Quanon, que agora assumiu a identidade de Psylocke, recebendo uma estranha visão e descobrindo um novo vilão, que se autoproclama um deus e criou uma droga cibernética para espalhar caos e destruição por onde passa. Depois de 6 edições, a minissérie chegou ao fim, mas será que vale a pena adicionar esse título à sua coleção? Fallen Angels 2 começa com um flashback da Quanon assassinando um traidor do seu próprio clã. Mesmo assim, ela decide ajudar a família dele, percebendo que ele seria morto de qualquer jeito, mas a sua família ainda tinha um jeito de escapar dessa vida. E esse flashback é interessante para ajudar a construir a personalidade da personagem. A Quanon foi criada para ser uma assassina, ela foi treinada para ser impiedosa, implacável, mas ainda assim ela enxerga bondade nas pessoas. Ela acredita em segundas chances. De volta ao presente, em Krakoa, Psylocke e X-23 descobrem que tem muitas coisas em comum, principalmente uma raiva guardada dentro de si, e a Psylocke pede para Laura ajudá-la a controlar essa raiva. Ao mesmo tempo, graças aos seus informantes, Cable descobre que a principal fábrica do Overclock no mundo está escondida na vila de São Mateus, no Brasil, e ela é mantida funcionando pelo trabalho escravo, principalmente de crianças. Só que a Psylocke fica relutante em ir até lá. Ela diz que a sua missão é destruir o Apoth, e ir até a vila de São Mateus é desviar do caminho, o que é um pouco incoerente, porque já que aquela é a principal fonte do Overclock, ir até lá certamente atrairia a atenção do Apoth. Só que mesmo sem o apoio da sua líder, o Cable decide ir até o Brasil por conta própria e a X-23 vai com ele. A Quanon conversa com o Senhor Sinistro mais uma vez, ele se diz um aliado dela e depois dessa conversa ela resolve ajudar Cable e X-23, prometendo que pode ensinar a eles sobre guerra e raiva, mas em contrapartida eles vão ter que ensinar a ela sobre bondade. Olha, além das artes, que são as mais fracas do Alvorecer do X, na minha opinião, esse argumento de Fallen Angels pra mim é muito furado. Essa edição mostra pra gente como mesmo no passado, a Quanon já tinha bondade dentro de si. Na primeira edição, em uma conversa da Laura com a Psylocke, a X-23 pede pra que o Kid Cable fique em Krakoa porque ainda existe bondade dentro dele também. A vida dele não é só guerra e ele tem uma chance de levar uma vida comum, de levar uma vida feliz na ilha sem precisar ir pro caminho da guerra. E de novo, nessa edição também, a X-23 diz que sabe como controlar a raiva, que ela mantém a raiva guardada dentro de si. Aí chega nesse momento e do nada a Psylocke é a líder que precisa aprender bondade, por mais que a gente já viu que ela tem bondade, que vai ensinar ele sobre guerra, por mais que a gente viu que ela não quer que ele viva a guerra, e diz que vai ensinar a X-23 sobre raiva, por mais que a X-23 diga que consiga controlar a raiva dentro de si. Então, em uma fala em que ela diz que vai ensinar ele sobre essas coisas, foi destruído tudo o que foi construído até esse momento. A própria participação do Senhor Sinistro, pra mim, é bem descartável, porque ela só serve pra introduzir a conversa da borboleta, que é um conceito que acompanha bastante Fallen Angels, e ela diz que a borboleta significava uma coisa pra Psylocke da Betsy Braddock, enquanto pra ela tem outro significado. Pra Betsy era beleza, e pra ela, como a gente vai ver ao longo da história, é a transformação. É como ela sai de uma larva que rasteja, como as coisas vão endurecendo ela pra ela entrar num casulo e ela sai de lá transformada. Significa a transformação, sair de uma vida e entrar em outra. Só que podia ser qualquer um ali. Eu ainda entendo um pouco do conceito de transformação com o Sinistro, porque ele é um cara ligado a modificações genéticas, ele é um cara ligado com transformações, com manipulações, mas eu realmente acho que podia ser qualquer um, ou até mesmo ela sozinha podia ter essa conversa mentalmente, como acontece em diversos momentos ao longo de Fallen Angels. Enfim, chegando ao Brasil, o grupo é atacado por uma máquina gigante e a Psylocke diz a X-23 que é a hora dela ensinar a ela como usar a raiva. A Quanon diz que por mais que exista a hora de guardar a raiva dentro de si, quando se enfrenta um inimigo é a hora de extravasar. É isso que a X-23 faz, fica basicamente descontrolada numa ira de Berserk, parte pra cima da máquina e destrói ela inteira, mas ela é detida pela Psylocke, já que ela ia matar o garoto que estava controlando a máquina, que é apenas uma criança assustada sendo controlada pelo Overclock. Usando seus poderes psionicos, a Psylocke lê a mente da criança e
descobre o esconderijo onde a droga está sendo produzida, só que a criança morre mesmo assim, já que elas são mantidas vivas pela ligação com as máquinas, e como a máquina foi destruída, consequentemente, a criança também vai morrer. Enquanto isso, o Cable é capturado por uma espécie de dementador tecnológico que não é o Apoth, mas ele diz que é uma forma da consciência do Deus se manifestar. Ele diz que a sua ideia é unificar os humanos, as máquinas, os mutantes, basicamente tudo o que existe no mundo, transformando tudo em uma grande massa tecno-orgânica controlada por uma mente de colmeia. Ou seja, uma grande consciência coletiva que acredita na mesma coisa. Assim não haverá pobreza, não haverá fome, não haverá diferenças, já que todo mundo é um só. E o Apoth é quem vai reinar tudo isso. A edição termina com a Psylocke querendo deixar o Cable para trás e partir ao resgate das crianças, justamente para evitar que mais overclock seja produzido e se aproximar de alguma maneira do Apoth para descobrir o que está acontecendo. Obviamente, essa é uma atitude heróica, porque de fato o Cable tem muito mais chance de sobreviver do que um bando de criança que não tem treinamento e está sendo controlada por um deus. Mas o modo como a Quanon lidera o seu grupo é muito hostil. Ela sempre coloca as suas vontades acima do pensamento do grupo. As prioridades são sempre dela. E por mais que ela tenha realmente boas intenções, por mais que no final das contas ela esteja lutando pelo bem, o modo como isso é executado faz com que a gente sinta pouca empatia pelo personagem. Porque é sempre muita imposição, é sempre vamos fazer isso porque eu sei o que é certo. Eu tô sendo guiada por essa voz na minha cabeça que vocês não conseguem escutar, mas vocês têm que acreditar em mim. E cegamente os outros personagens dizem, é verdade, eu acredito em você. Por quê? O início da quarta edição, inclusive, reforça essa percepção. A X-23 e a Quanon conversam sobre como elas têm que conduzir essa situação, já que a Laura acredita que o Apoth está usando a Quanon para espalhar mais violência e mais caos por onde elas passam. Porque realmente, por mais que elas estejam com boas intenções, por onde elas passam, as pessoas que estão usando o overclock estão morrendo. O próprio Cable diz isso um pouco mais pra frente, que essas pessoas já estão condenadas. Mas não deixa de ser um rastro de violência que tá ficando pra trás por onde elas passam. Então a X-23 realmente acredita que o Apoth tá brincando com a Quanon, tá usando ela para conduzir a violência ao redor do mundo. Ela inclusive sugere que a Quanon poderia conversar com a Betsy, já que ela ocupou o corpo de Psylocke durante muito tempo e talvez ela tenha uma luz do fim do túnel, talvez em algum momento ela já tenha se encontrado com o Apoth, talvez ela saiba alguma coisa do Apoth que elas não saibam e juntas elas podem resolver essa situação. Só que mais uma vez a Quanon diz que ela não, eu consigo resolver isso sozinha, você vai me seguir e você nunca mais mencione a Betsy Braddock. Eu entendo que a Quanon quer sair da sombra da Betsy, né? Tem essa imagem, foi estigmatizado que a Psylocke é a Betsy Braddock, enquanto originalmente é a Quanon. E eles querem mostrar isso, eles querem mostrar uma personagem diferente. Só que como isso está sendo construído com muita prepotência, fica difícil a gente gostar dessa nova Psylocke. Sem contar que eu senti que essa edição inteira parece um filler. Ela é basicamente uma versão estendida da conversa que aquele monstro do Apoth teve com o Cable, só que dessa vez é o próprio Deus que mostra a sua visão pra Psylocke. Inclusive, descobrimos que essa fixação do Apoth pela Psylocke vem do fato dela ter poupado a vida dele em uma missão de anos atrás. Nessa missão, a Psylocke deveria destruir algo dentro de uma sala escura, provavelmente alguma tecnologia. Só que essa tecnologia encontrou uma forma de se manifestar como o choro de uma criança, e com isso, a Psylocke poupou a sua vida. Com o passar dos anos, essa tecnologia foi evoluindo ao ponto em que tomou consciência própria e conseguiu desenvolver o overclock justamente como uma maneira de espalhar a sua consciência ao redor do mundo e se libertar da sua forma física. E o seu objetivo agora é espalhar essa consciência ao redor do mundo para que todos se tornem um e jamais ninguém fique sozinho, jamais ninguém sinta medo. É aquela ideia de novo deturpada de um vilão que acredita que essa unificação é o que vai fazer com que todo mundo se sinta bem, só que não é o que todo mundo quer. Ninguém quer fazer parte de um coletivo que na verdade não é nada, né? Você perde a noção de indivíduo para se tornar uma coisa só. Que é meio que indiretamente o que os próprios mutantes estão fazendo com Krakoa, mas aí a gente entra em outras questões filosóficas. Enfim, o Apoth tá errado. Só que justamente por ter sido poupado pela Psylocke, ele acredita que ela é uma espécie de mãe para ele, e ele quer ela do seu lado quando ele conquistar a Terra. Só que tudo isso é revelado na mente da Psylocke, enquanto ela tem uma conversa mental com a criança que está sendo controlada pelo overclock. Então, por mais que a X-23 estivesse presente naquele momento, ela não presenciou a conversa entre o Deus e a Psylocke.
O que nos leva para a 5ª edição de Fallen Angels, que já começa com o Cable de volta a Krakoa, dizendo que o Apoth deixou ele partir como uma espécie de pombo-correio, com uma mensagem para Quanon. Só que é óbvio que o vilão não ia deixar o Cable escapar sem uma motivação maior, sem uma razão por trás disso. Então eu ainda acho que existe alguma coisa, talvez ele deixou a tecnologia adormecida no Cable justamente porque ele já é um ser tecno-orgânico, né? Já tem mutante misturado com máquina ali, né? Com vírus tecno-orgânico. No caso do Kid Cable, não se manifesta da mesma maneira do Nathan Grey que a gente conhece, do Nate Grey que a gente conhece. Enfim, tem várias versões do Cable, né? Outra loucura dos X-Men. Mas enfim, eu acho que existe algum resíduo, algum resquício do Apoth no Cable e que vai despertar em algum momento mais pra frente. Só que essa conversa acontece entre Scalpo, Bling e Cable. Elas querem saber o que tá acontecendo com a Psylocke, porque ela tá agindo de maneira estranha, se ela perdeu a razão ou se ela realmente tá lutando por algo que vale a pena lutar. E assim, elas se unem à equipe. E mais uma vez, eu não entendo de onde vem essa fé cega pela Psylocke, porque a gente nunca viu a Quanon como uma líder, a gente nunca viu basicamente nada da Quanon. E de repente, todos os mutantes acreditam nela. Eu sei que existe essa ideia da união da mutandade, deles lutarem por um bem maior, mas é justamente o contrário que a gente tá vendo aí nas ações da Quanon. Ela tá colocando as vontades dela acima das vontades dos outros mutantes. Então eu não vejo por que eles teriam como acreditar nela, como seguir nela, como chegam os momentos em que acontece. Vocês confiam em mim? Claro, eu confio completamente em você. Por quê? Mais uma vez a Quanon procura o Senhor Sinistro, só que dessa vez ela pede pra ele desbloquear todo o potencial dentro dela, pra que ela consiga enfrentar o Apoth no jogo dele. Usando um overclock modificado e através de um procedimento extremamente doloroso, ela descobre que ele pretende tomar Dubai, o polo tecnológico mais avançado do mundo, e a partir de lá espalhar a sua consciência ao redor do planeta. Nessa edição também rola uma espécie de perdão que acontece na mente da Quanon, em que ela meio que tem uma conversa mental observando a Betsy ali e falando que um dia talvez ela consiga perdoar ela pelo que aconteceu. Lembrando que a gente já comentou várias vezes aqui sobre todo esse rolo de Quanon e Betsy Braddock ocupando um corpo só, que é a Psylocke, e se você ainda não viu, tá aparecendo no card aqui na tela. A Quanon então humildemente se une ao seu grupo e diz que é capaz de matar e morrer por eles, desde que eles jurem a sua lealdade a ela. Ela se ajoelha ali, tem um momento realmente bem dramático, tanto é que os personagens ficam se perguntando, ela é sempre dramática assim? Com a ajuda do Magneto, que tira um jato de dentro da Terra e faz um discurso sobre como a Quanon é diferente, como ela acredita nas motivações dela, como ela tem uma razão pela qual lutar, e ele basicamente dá sua bênção pra ela e diz que ela sempre vai poder contar com ele, o grupo viaja até Dubai, onde o Apoth já tá esperando por eles. Bom, por mais que eu ainda não engula essa confiança cega que os mutantes têm na Quanon, eu acho que essa edição foi muito melhor que as anteriores. Talvez porque a gente teve um pouco mais de desenvolvimento da personagem. Nós tivemos mais um flashback da Quanon mostrando o teste final da sua formação como assassina, em que ela teria que matar o seu próprio mestre. E nesse momento ele diz que a sua missão estava cumprida, que violência seria tudo que ela conheceria na sua vida. Só que a gente percebe que essa não é mais a missão dela. Ela nasceu da violência, mas ela luta contra essa natureza. Ela quer seguir por outro caminho. O que nos leva à última edição de Fallen Angels, que começa justamente questionando a natureza da Psylocke. Na sua própria mente, ela não acredita ter o direito de lutar como uma heroína. A heroína dentro da Psylocke era Betsy Braddock. A Quanon é uma assassina e ela só conhece violência. Só que essa saga veio para mostrar que não é bem assim. A transformação da Quanon não se completou quando ela assassinou seu mestre, quando ela se tornou uma assassina. Ela ainda estava se transformando. Lutar contra essa natureza, encontrar uma nova motivação, destruir o Apoth, é o que fez ela sair da crisálida e se tornar uma borboleta. Literalmente como a gente vê nesse painel, que é até bem bonito. Então, enquanto a Psylocke usa o overclock modificado para enfrentar o Apoth no seu próprio reino, o restante do grupo luta contra os soldados do vilão. E só nessa cena já dá pra gente perceber como a X-23 é uma líder muito melhor do que a Quanon. Mesmo com esse passo pra trás que Fallen Angels deu na construção da personagem, a X-23 mostra muito mais experiência, muito mais personalidade, ela realmente se comporta como uma líder. Tem horas que ela tem que dar ordens, e tem horas que ela simplesmente fala:
acredita aí no seu potencial, cara. Você não precisa pedir as coisas pra mim. Vai lá e faz. Até mesmo na hora de tomar decisões difíceis, como acontece na hora em que a Laura é atacada por um dos controlados pelo Overclock e o cara fica pedindo pra ser morto. Essa é realmente uma cena bem impactante dessa saga. Como a gente viu lá no começo de Fallen Angels, quando a pessoa tá usando o Overclock, chega um momento em que ela sente um impulso de tirar a sua própria vida e levar as pessoas ao redor de si consigo. Só que nesse caso, o usuário ainda tinha uma certa consciência e por isso ele fica pedindo pra ser morto. Ele sabe que ele vai tentar matar as pessoas ao seu redor, só que ele não quer isso. Como a X-23 estava relutante em matar o cara, o Cable foi lá e finalizou ele. É realmente uma cena bem forte. De volta ao universo tecnológico do Apoth, ele percebe que aquele é um Overclock modificado, mas diz que é só questão de tempo até ele conseguir corromper o aparelho e controlar a Psylocke. Mas usando sua força de vontade, ela se blinda contra o vilão, literalmente, porque ela usa um vestido blindado e um escudo que parece a bandana do Naruto gigante, e reflete o ataque do Apoth de volta pra ele. Mesmo com o Deus usando a forma da sua filha, Aquanon tem perseverança suficiente para resistir aos ataques do vilão e consegue derrotá-lo. Só que nesse momento surge aquele mesmo ser que convocou a Psylocke para derrotar o Apoth, e nós descobrimos que ele foi criado pelo próprio vilão. Enquanto existir o mal, vai existir o bem. Esse conceito de oposição é imutável e sempre vai se repetir. Então, mesmo que de forma inconsciente, o próprio Apoth criou esse outro ser, que seria a consciência boa dele, para convocar Psylocke para derrotá-lo. É um conceito interessante. De volta a Krakoa, depois que a poeira abaixou, a X-23 acha que elas têm que continuar com a equipe, mas a Quanon finalmente reconhece que a própria Laura é uma líder melhor que ela e diz que a luta delas acabou, mas que elas podem ser boas amigas. Ela entrega o Overclock pro Senhor Sinistro, pedindo para que ele o destrua, o que a gente sabe que não vai acontecer, e ele pergunta que se um dia, se ele precisar de uma aliada, se ela vai aceitar lutar ao seu lado. E ela diz que só fará isso se for por uma boa causa. Basicamente, respondendo a mesma coisa que ele disse para ela quando ela pediu por ajuda. A história termina com ela reconhecendo que é capaz de fazer boas coisas, finalizando a sua transformação em uma borboleta. Olha, as duas edições finais de Fallen Angels, pra mim, salva uma saga que estava completamente perdida. A ideia dessa revista era mostrar como a Quanon é uma personagem diferente da Betsy, apesar das duas serem a Psylocke. A gente viu o surgimento dela, a trajetória dela como assassina e a redenção. Isso realmente foi mostrado, só que a execução pra mim não foi a ideal, principalmente na escolha da equipe. Como eu falei, em prol de evoluir a Quanon, a gente deu um passo pra trás no que já tinha sido construído com a X-23. Inclusive, lá na 5ª edição de X-Men, que a gente ainda vai comentar aqui no canal, a X-23 aparece como Wolverine, que é a personalidade e o comportamento que a gente esperava ver em todo o Alvorecer do X. Então, várias atitudes da própria Quanon, da X-23, dos outros personagens, pra mim, iam contra o que estava sendo mostrado no restante do Alvorecer do X. Eu acho que se essa fosse uma história isolada, talvez antes de toda essa saga do Alvorecer, eu visse com melhores olhos coisas que me incomodaram muito mais. Mas o que eu realmente não consigo ver com melhores olhos são as ilustrações. O Simon Kudranski é um grande artista. Poxa, se você vê as obras dele fora de Fallen Angels, tem painéis que são verdadeiras obras de arte. Então eu não sei se foi a agenda apertada para terminar essa saga, porque ela tinha data para finalizar, para que comece a próxima saga. Eu não sei se foi o direcionamento que o editorial quis dar para ele. Alguma coisa não funcionou nessa arte. Ela estava sempre muito estranha. Se você parar para reparar, a gente quase não tem cenários desenhados, então são muitas cenas escuras. É claro, o Kudranski gosta de trabalhar realmente com muito contraste, o forte dele é esse, só que tem cenas ali que nem isso funciona. Tem cenas em que fica um contraste bizarro que dá pra ver que foi só pintado um escuro ali no rosto do personagem pra dizer, esse é o meu estilo de arte e pronto. Tem cenas em que o olho da Psylocke tá fora da cara dela, cara. Então, muitas situações bizarras e que me tiravam muito da história, sim. A arte me tirou da história nessa revista.
No geral, eu acho que as duas últimas edições conseguem deixar essa saga mais satisfatória. Ela tem alguns momentos marcantes, alguns momentos impactantes, algumas frases de efeito que são interessantes, conceitos, né? Eu não sei só se eles foram trabalhados da maneira correta. Então, é uma edição que, no final das contas, ela consegue ser satisfatória, como eu falei, ela remenda bastante o que foi uma saga, que foi uma bagunça, mas se eu não tivesse fazendo a análise de todas as revistas do Alvorecer do X, talvez eu tivesse dropado ela lá na segunda, terceira edição. Talvez lá eu tinha desistido de continuar acompanhando Fallen Angels. Então fica aí ao seu critério, se é uma personagem que você gosta, se a Psylocke tá aí no seu círculo de personagens que não podem faltar em toda a saga dos X-Men, talvez seja uma minissérie pra você acompanhar. Mas no geral, eu acho que é o título mais fraco do Alvorecer do X. Mas essas foram as minhas impressões de Fallen Angels, que agora chegou ao final e vai dar lugar a uma nova saga. Comenta aí embaixo o que você achou desse título, o que você achou da Quanon como Psylocke, se você preferia... Não, se você preferia a Beth, você vai gerar uma competição que eu não quero. Mas essas foram as minhas impressões de Fallen Angels. Comenta aí embaixo o que você achou de ver um pouco mais da Quanon, de conhecer o passado dela, e se você acha que agora a gente vai ter mais consequências dessa revista nas outras histórias do Alvorecer do X. Como eu falei, ainda tem essa história do Cable, que pra mim vai voltar em algum momento. Tem a história do Overclock, que ficou com o Senhor Sinistro. A gente sabe que o Senhor Sinistro traiu os X-Men no futuro. Será que o Overclock tá envolvido nisso? A gente tem uma união de máquinas e humanidade lá no futuro. Será que é a partir do Overclock que surge tudo isso? Mais uma vez, é uma história que finaliza, que deixa questões interessantes pro que vai acontecer no futuro dos mutantes. Então comenta aí embaixo o que você achou de Fallen Angels e aproveita para seguir a Legião dos Heróis nas nossas redes sociais, me seguindo lá no Instagram também, @MaiDanaLH. É isso, legionários, e que a força esteja com vocês. Lá na primeira edição... Ai, mordi a língua. Peraí, tô me perdendo. Falta tudo. Tô fugindo muito do roteiro. Dela ensinar a ela. Fica mais estranho, mas tá certo. Essa fé cega pela... mordi a língua de novo.